dia, pessoal. Pessoal, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A pedido da minha amiga Cilinha, do canal De Tudo Um Pouco, ela me convidou para estar fazendo um vídeo falando sobre a mãe, né? Sobre a mãe da gente, sobre o que a gente trouxe para a vida da gente, o exemplo da mãe da gente, a gente trouxe para a vida da gente. Já há vários dias que eu estou para fazer esse vídeo, mas quando se trata de mãe, né, é um assunto muito delicado. E claro que para mim não é difícil falar da minha mãe, mas ao mesmo tempo é porque ela já não se encontra mais aqui, né? Mas como a Cilinha, né, me colocou nesse, não é um desafio, ela me convidou e eu topei. Então, pessoal, quem não conhece ainda a Cilinha, vai lá conhecer o trabalho dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, de um coração enorme, e o canal dela é muito bom. Então, quem ainda não conhece, é a Cilinha De Tudo Um Pouco. Vai lá conhecer o trabalho dela, vocês vão gostar. E aí ela me convidou e eu topei. Até ela me falou: se você não quiser fazer, né, por minha mãe já não está mais aqui, você não precisa, está liberado. Eu falei: não, faço questão, é porque minha mãe merece, né? Então, falando da minha mãe, minha mãe foi uma mulher maravilhosa, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, uma pessoa que teve, né, muitas dificuldades na vida, enfrentou como muitos enfrentam, né? Praticamente, né, naquele tempo, né, todas as pessoas que não tinham uma situação financeira boa, né, com certeza enfrentavam esse tipo de dificuldade. Ela começou a trabalhar muito cedo. Na verdade, a minha mãe, o que falar da minha mãe? Minha mãe era uma pessoa que ela encantava todo mundo. Quando ela chegava, quem conhecia ela se apaixonava, porque ela era uma pessoa muito assim, cativava as pessoas, sabe? Uma pessoa muito maravilhosa mesmo. E ela era uma pessoa muito ativa, assim, muito esperta. Assim, o meu avô que falava que desde pequenininha ela já gostava de estar mexendo, fazendo comida, fazendo coisas de casa. E por ela ser pequena, né, meu avô, eles iam para a roça e ela ficava na casa. Então ela fazia tudo, ela cuidava da casa, ela fazia almoço, ela fazia até janta. Quando a minha avó chegava já estava tudo prontinho. Então ela sempre foi muito esperta. Aí depois de jovenzinha ela começou a trabalhar. Aí ela trabalhou em corte de cana, trabalhou em forno de carvão, fez muita coisa. E ela casou cedo também, 19 anos ela casou. E aí já começou a vir os filhos, né? Tudo um pertinho do outro. Eu sou a mais velha, cada 2 anos vinha um filho. O meu pai toda a vida, desde papazinho novo, ele já trabalhava com trator, depois passou a trabalhar com máquina. Ele era operador de máquina. E depois, mais de idade, eles colocaram ele como encarregado das máquinas, lá na fazenda onde a gente morava. Quando eu nasci, me criei, tive meus filhos lá, 2 deles eu tive lá, e todos os meus irmãos nasceram e criaram lá. E a dificuldade era bastante, né? Porque nós temos 7 irmãos, na verdade somos 8, só que o caçula, né, nós somos 8. Aí somos em 7, né, viu? Um pertinho do outro, então as dificuldades eram grandes. Minha mãe já trabalhava fora mais, só meu pai. Apesar de meu pai sempre ganhar um pouquinho a mais devido à profissão dele, mas ainda era difícil. Mas a minha mãe, ela sempre, né, muito prendada, cozinhava muito bem e era uma pessoa que tudo que ela colocava a mão para fazer saía perfeito, por mais simples que fosse. Aí ela se virava, naquele tempo, quem morava no sítio, não tinha ali, o pão de cada dia não tinha, era só quando vinha para a cidade, a gente morava na fazenda, né? Só quando vinha para a cidade, às vezes meu pai encomendava para algum motorista que vinha para a cidade fazer um serviço, né? O pai me pedia para levar, mas se não tivesse também, ela dava um jeitinho. Ela fazia o bolo, ela fazia os bolachinhos, a única coisa que ela não aprendeu a fazer, eu acho que também ela não teve muita vontade de aprender, foi pão. Se ela quisesse, ela fazia, porque ela era muito prendada. Aí eu lembro que ela fazia umas bolachinhas muito gostosas.
Eu não sei como que era, mas era assado assim na panela, sabe? Ficava uma delícia. E eu não certo fazer, porque igual ela fazia, eu não consigo fazer. E então ela dava jeito, sabe? Ela se virava, a gente levantava de manhã um bolinho de chuva, alguma coisinha assim que tinha pro café da manhã. E fora isso, era uma mulher muito trabalhadeira, ela assim, ela levantava de mão, meu pai saía às 5 e pouco para ir pro serviço, e ele levava marmita. Ela levantava 4 horas da manhã. Aí ela fazia o almoço pro meu pai, mas ela não voltava a deitar, ela ficava se virando com a casa. Aí se a gente alguém chegasse na casa dela às 7 horas, a casa já estava limpinha, ela já estava no tanque, o quintal já estava limpinho, tudo varrido, e às vezes ela já estava até estendendo roupa. Isso porque naquele tempo as dificuldades eram bastante, porque não tinha máquina de lavar, lavava a roupa na mão. Nem sabão em pó que hoje a gente tem, a bacia, essas coisas não existia, era só sabãozão mesmo ali, né? E a mão para lavar. E e soda, eu lembro que ela fervia a roupa. Ela tinha uma latona grande de 18 litros, ela tinha fogão a lenha, né? Ela fazendo lá, todo mundo tinha fogão a lenha, e o gás também não existia. Ela colocava a roupa naquela latona, com soda ali, e colocava a roupa para ferver. Era assim que ela lavava a roupa. Se as pessoas chegassem cedo na casa dela, já estava lá, cheia de roupa. E lavava a roupa todo dia. Aquela roupa ficava branquinha, bem lavadinha. Mas ela lavava só com sabão de soda né? Só que a soda, no caso, né, que ela fervia, e sabão normal mesmo. Mas a casa dela era um brinco. Chegava, era simples, era humilde, não tinha móvel bonito. Para começar, o piso era de tijolinho, não era nem cimento queimado, nada, era tijolinho. Ela lavava, a cozinha lavava todo dia. Era a coisa mais linda, bem limpinha, bem bonitinha mesmo. E ela era assim, pessoal, era um exemplo de pessoa maravilhosa, uma mãe fantástica, uma esposa dedicada, sabe? Uma pessoa muito assim, e para ela não tinha tempo ruim, sabe? Ela, às vezes meu pai acordava no meio, ele se dava muito bem, meu pai também foi um exemplo de pessoa. Infelizmente ele faleceu com 55 anos de idade, muito novo. Mas ele era um excelente marido, um ótimo pai. Às vezes ele acordava no meio da noite, eles perdiam o sono, ficavam conversando. Daí ele falava pra ela assim: você não levanta fazer um viradinho de feijão pra mim? Na hora. Ela levantava, fazia um viradinho de feijão com ovo frito pra ele, do jeito que ele gostava, sabe? Era esperta, ela não tinha preguiça de nada. Era uma pessoa encantadora mesmo, maravilhosa. Então, pessoal, esse é o exemplo que eu trago pra minha vida, da minha mãe, uma guerreira, uma mulher que lutou, batalhou, sabe? Não tinha quem não gostasse dela, todo mundo gostava dela. Era uma pessoa encantadora mesmo. E então dói muito falar dela, né? Ela tá aqui do lado da gente hoje. Mas ao mesmo tempo é um orgulho para mim poder falar da minha mãe, que foi uma mulher guerreira, uma mulher que lutou, batalhou, cuidou de 7 filhos, tudo pertinho do outro. Não deixou a desejar, sabe? Foi uma pessoa maravilhosa. Vou dar só uma paradinha no vídeo para não ficar muito longo, senão depois dá muito trabalho para editar. Eu já volto. Então, aí, voltando a falar dela, ela era uma pessoa assim, pessoal, chegasse alguém na casa dela, por exemplo, fosse um parente, uma amiga visitar ela e levasse uma outra pessoa, aquela pessoa já se encantava com ela. Podia ter certeza que aquela pessoa já ia outra vez à casa dela, com aquela pessoa, ou sozinha ela voltava. Era uma pessoa que encantava mesmo, sabe? Todo mundo gostava dela, era um coração enorme. O que ela tinha não era dela, sabe? Ela dividia um pouquinho que ela tinha, ela não sabia o que era, sabe? Assim, não dividir com as pessoas, sabe? Ela dividia, ela era uma pessoa que o pouquinho que ela tinha, ela não era dela, ela dividia com as pessoas, nem que fosse para ficar sem nada, mas ela era assim, essa pessoa encantadora, pessoa maravilhosa. E às vezes as pessoas iam passar na casa dela e não precisava nem ser conhecido dela. Se ia com alguma outra pessoa, chegava lá, ela tratava como se fosse da família. E não tinha quem fosse na casa dela e não saía sem pelo menos um cafezinho que ia tomar. Para ela era uma honra
A pessoa chega lá, se ela não pudesse, se a pessoa não tomasse um cafezinho, ela ficava até triste, porque para ela não tinha tratar com a pessoa, ela achava que a pessoa não se agradou com ela, e era assim, era uma pessoa maravilhosa mesmo. Tanto que só um exemplo que o legado que ela deixou, a gente já conhecia, já sabia como que ela era, né? A pessoa encantadora, maravilhosa que ela era, todo mundo gostava dela. Mas a gente só veio a comprovar isso no dia que ela faleceu. Ela faleceu com 69 anos de idade, problema de coração, pulmão. Infelizmente ela fumou a vida inteira, né? Isso daí apresentou esse problema nela. Aí, o dia que ela faleceu, foi impressionante. As pessoas antigamente, assim como a minha mãe, minha avó, eles não gostavam de fazer velório lá no velório. Eles gostavam de fazer o velório na casa. E era o desejo dela, assim como já foi do meu pai, de ser velado na casa. Aí a gente foi, fez, né, conforme ela queria. E estava um dia frio, chuvoso, uma garoa gelada. Meu Deus do céu. E nesse dia, e a casa dela é grande. A casa dela é bem grande. Tinha espaço. Mas lotou tanto a casa dela, né? Lotou tanto de gente a casa dela, que não tinha como comportar todo mundo ali, sabe? Tanta gente que tinha. Tiveram até que improvisar uma cobertura assim na frente da área da sala para poder, né, acolher o povo ali, porque estava frio, estava chovendo, e não tinha lugar dentro da casa de como passar, de gente. Aí nesse dia a gente só veio a comprovar, né, a pessoa encantadora que ela era e o legado lindo e maravilhoso que a minha mãe deixou, que era isso, que era a pessoa que recebia todo mundo bem, gostava de receber as pessoas na casa. Para ela era uma alegria receber uma visita. Assim, isso eu trago para mim, porque eu sou assim também. Gostava de cozinhar, eu também gosto. Talvez eu não chegue aos pés dela, mas, né, eu me esforço, né? Pelo menos o que isso eu trouxe para mim, né? Que é gostar de cozinhar, receber bem as pessoas, que eu também gosto de receber muito bem as pessoas. A minha mãe era assim. Mas lotou tanto a casa dela que eu fiquei impressionada. Como que pode? Veio pessoas de todo canto da cidade que conheciam ela. Não só família, a família já estava ali mesmo, mas eu falo assim, amigos, conhecidos, pessoas que conheciam ela. Mas aquilo lotou. Um dia onde colocar tanta gente. Foi uma coisa, apesar da tristeza que a gente estava sentindo naquele momento, foi a coisa mais linda que eu vi. Então, pessoal, isso é o legado que eu trago da minha, né, exemplo da minha mãe para minha vida. Foi uma pessoa maravilhosa, uma mãe encantadora, uma pessoa que cativava todo mundo. Quando ela passava, ela deixava alegria, ela deixava uma amizade boa. E, nossa, eu sinto muito a falta dela. Já faz, acho que 8 anos que ela faleceu. Meu pai já faz 23 anos que faleceu, 22 anos que faleceu. Meu pai faleceu com 55 anos, minha mãe com 69. Nova também. Mas hoje é muito triste, eu nem gosto muito. A minha irmã e o meu irmão moram lá. A minha irmã é separada. Na verdade é viúva, né? Ela já estava separada, estava assim, mais ou menos, né? Porque o celular parou de repente, o que aconteceu? Acho que a bateria está fraca. Então eu estava falando, a minha irmã, ela tem um probleminha de depressão, então ela estava meio em processo de separação com o esposo dela. Aí minha mãe levou ela para cuidar. Aí ele acabou falecendo, tinha um problema de saúde também, acabou falecendo, e ela ficou morando com a minha mãe. E agora ela continua lá, e tem o meu irmão solteiro. Mas eu, na verdade, eu nem gosto de ir lá, porque é muitas lembranças, né? Muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo muito triste, né? Saber que a gente vai chegar ali e não vai encontrar mais ela. Mas eu trago pra mim, né, só coisas boas da minha mãe, só exemplo bom, pessoa maravilhosa, que eu não tenho que falar da minha mãe. Por mais que tem pessoas que dizem, minha mãe, né, era isso. Às vezes tem pessoas que falam, por mais que a mãe seja tudo o que é, tem pessoas que não sabem reconhecer isso. Eu não tenho que falar da minha mãe. Foi uma pessoa maravilhosa. Não só pra mim, mas pra todos os meus irmãos. Se dava super bem com meu pai. Antes que a perda do meu pai pra ela, né, a partida do meu pai pra ela foi muito triste. Ela não era assim uma pessoa que ficava falando, né? A gente sentia, no olhar dela que ela sofria muito com a perda dele. Então foi muito triste, sabe?
perdi meu pai, depois perdi minha mãe. É uma dor que nunca cicatriza, sabe? É uma ferida que nunca cicatriza, aquela dor nunca passa. Mas, então, é isso, pessoal. Quando eu fui convidada para falar sobre a minha mãe, então é o que eu trago para vocês hoje. É o exemplo de uma pessoa que a minha mãe era. Ela era muito humilde, ela era bem magrinha, não era alta, bem magrinha, mas era sabe, era um estouro para trabalhar. E uma época que meu avô, ele morava no sítio, ele plantava lavoura, aí ele deu um pedaço de terra para ela lá, para ela plantar. Aí ela ia todo dia lá, era noidinha, ela levava os meus irmãos, né, junto com ela, ia a pé, ia lá plantar lavoura, plantava milho, feijão, arroz, amendoim, essas coisas assim. Ela plantava tudo para ajudar no orçamento, né, porque a gente ainda era pequeno, eu ainda não trabalhava também, acho que eu tinha uns 12 anos por aí, nem que eu comecei a trabalhar bem cedo, né. Mas então, para dar uma ajuda, uma força no orçamento, né. Meu pai não queria que ela trabalhasse, mas ela queria, né. Ela sempre estava ali lutando, do jeito que ela sabia, podia fazer, da forma que ela conseguia, ela estava ali lutando, sempre para estar ajudando ele, né. Então, minha mãe foi um exemplo de pessoas. Então é isso, Cilinha, espero que você tenha gostado desse vídeo que você me colocou para fazer. Quero dizer que foi uma honra poder falar da minha mãe, apesar de ser difícil, mas foi uma honra. E eu fico muito grata de poder falar um pouquinho dela, né? Da pessoa encantadora e maravilhosa que foi a minha mãe. E espero que vocês tenham gostado, né? Eu estou falando do fundo do meu coração, por isso, muita dor, né? Porque ela não está mais junto da gente. Mas eu quero dizer que para mim foi até bom poder falar dela, expressar, né, tudo aquilo que eu sinto e falar da pessoa encantadora que foi a minha mãe. Deus é ela lá onde ela estiver. Então